Legal. Então, vamos lá. Como é que fala, Thay? Começando, Valendo. vamos lá. Então, boa noite a todas e a todos. É um prazer para a gente inaugurar esse projeto novo da SBPOT. A gente tem como missão na SBPOT fazer uma aproximação maior entre a pesquisa e a prática. E esse projeto ele cumpre, né? É uma estratégia para alcançar essa missão, esse objetivo, que é fazer essa aproximação maior, né? Que a pesquisa chegue até a prática, que a prática também nos dê insumos para a pesquisa e nos faça perguntas para a pesquisa. E dessa maneira a gente consolida a área, a gente torna a atuação profissional mais consistente. Eu quero agradecer a todos que estão conosco, os participantes, e principalmente a professora Liliana e a professora Sônia, que toparam assim de imediato, quando a gente falou da roda de supervisão, sim, nós vamos, então contar com essa parceria, com esse apoio é fantástico, a gente agradece muito. A gente pensou numa dinâmica, e assim, a gente também, hoje é o primeiro tema, a gente quer que vocês sugiram novos temas dentro do que vocês avaliam que é necessário, que vocês sentem necessidade. A ideia, a gente pensa muito na supervisão, nos grupos de supervisão, nas discussões de caso, na clínica, né? Isso sempre é dito, tripé, né? Mas a gente precisa ter essa prática constante, mesmo depois de formado, né? Manter essa prática de discussões de caso, de prática de supervisão com profissionais e pesquisadores mais experientes, para a gente poder avaliar essas práticas. Bom, a gente pensou numa dinâmica, na seguinte dinâmica, a gente vai expor as perguntas, algumas pessoas mandaram umas perguntas antes, a gente vai expor as perguntas e os professores, nossos supervisores, vão discutindo, debatendo, né? E, assim, a interação, se vocês quiserem falar, né, só levantar a mão no próprio Zoom, né? Tem lá a mãozinha, levanta a mão ou se inscreve no bate-papo, que eu vou mediando as perguntas também. Então, vamos lá. Vou começar projetando. Professora Liliana, querem comentar alguma coisa antes da gente começar a mostrar as perguntas? É um prazer muito grande participar, né? Com a Sônia, com outras pessoas, com outros profissionais também, dessa iniciativa que eu acredito que seja, acredito não, que eu sei que é pioneira, né? E vem prestar assim, um serviço muito importante, eu acho, para a área de POT, né? Você ter a possibilidade realmente de estar trocando ideias, né? Além do teu cotidiano, né? Então, acho que é um espaço muito, muito interessante. Vamos ver como é que a coisa vai sair, né? Sim. Mas acho que é bem legal. Eu também só Gostei queria... muito de ser convidada. Uhum. Bom, eu também só queria agradecer, eu acho que essa iniciativa da SBPOT ela é muito importante, eu não poderia estar, digamos assim, estar disponível para ela. Espero efetivamente que nós consigamos estabelecer um diálogo que seja profícuo para aqueles que, de alguma forma, buscaram esse espaço para trocar experiências, para apresentar pontos de vista e perspectivas que nos ajudem na formação. Acho que o nosso grande objetivo é a formação do psicólogo organizacional e do trabalho. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade quanto a isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente consiga sair daqui felizes, porque depois de um dia de trabalho eu só quero felicidade. Muito bom. Então, vamos para as perguntas. Primeiro é como estão ocorrendo as negociações junto às empresas, instituições, organizações nas regiões para o campo de estágio. Bom, no meu caso, eu acho que a Liliana, talvez, ela está em condições de responder mais essa pergunta do que eu, né, Liliana? Você está supervisionando estágio atualmente, né? Isso. Bom, eu acho que
essas negociações, elas tendem a ser muito peculiares, eu acho, para cada situação, para cada local, né? E eu vou falar um pouco da nossa experiência, obviamente, né? O que acontece é que nós temos o hábito de manter parcerias por meio de convênios com o nosso laboratório, que é o laboratório de pesquisa, né, da Universidade Católica, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o CNPq. E a gente mantém parceria desse laboratório com os diferentes locais aonde nós realizamos os nossos estágios. Então, nós temos, por exemplo, alguns locais aonde nós já estamos há 6, 7 anos. E a parceria ela é assinada, etc. e tal, e muitos desses... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, é algum microfone que deve estar aberto. Ah, tá. Certo, e aqui o Zoom não tá rodando para mim, ele não está respondendo. Os demais estão me ouvindo direito? Eu vou sair e vou entrar novamente. Ok, Sofia. Bom, então eu dizia que as negociações elas ocorrem por meio dessas parcerias, desses convênios. Muitos convênios são assinados já por 60 meses, né? E nós não temos que ficar renovando a cada semestre ou a cada ano essas parcerias para locais de estágio. Mas sempre existem novos pedidos de novos locais, né? Ou surgem novos interesses. E aí eu tenho por hábito, normalmente, eu e alguns doutorandos ou pós-doutorandos ou mestrandos, enfim, nós comparecemos, né, no local de interesse e aí mandamos uma correspondência, etc. Talvez essas questões em Campo Grande não sejam tão complicadas, tão difíceis como em cidades maiores, eu suponho, não é? Mas aí nós marcamos uma reunião, quando é a nosso pedido, com os gestores, né? Com os gestores, ou com o diretor, ou com o vice-diretor, ou com quem estiver disponível, quem estiver responsável por a questão ligada a estágios. Aí a gente explica qual é o nosso objetivo, o que é que nós vamos fazer, não é? E, via de regra, a gente ganha mais um local de estágio. Então, as parcerias, de forma geral, para a permanência dos nossos alunos no estágio, elas têm sido bastante longas, né, do ponto de vista de tempo, e agora nós temos feito essas parcerias assinadas por um tempo maior, porque para evitar toda a burocracia, né, toda essa papelada que tem que correr a cada tempo. Então, isso está facilitando muito a nossa vida, a vida dos estagiários, e como a gente lida com instituições, às vezes públicas também, está facilitando a vida de todo mundo, né? Então, as negociações ocorrem dessa maneira. E se for não o interesse nosso, mas o interesse da organização, da instituição ou da corporação, eu costumo sempre ir, né, para conversar, entender, ver qual é o objetivo, se é só um aproveitamento da mão de obra do estagiário, ou se o estagiário realmente vai ganhar, né? Vai haver uma contrapartida importante, que eu acho que isso é muito, muito legal, porque tem locais que ainda acham que estagiário é mão de obra de graça, né? Gratuita. Então, a gente procura tentar sair deste lugar, né? E ver realmente qual é a troca que vai existir entre a instituição proponente e o nosso estagiário. E as condições,
né, que eles nos oferecem muitas vezes para esse estágio, né? E a Universidade Católica aqui é tida como em psicologia como a melhor, digamos aqui, fornece, né, uma boa formação, e os locais geralmente solicitam bastante essa questão de estagiários, né? E a gente vai, avalia as condições, etc., e acaba ou não aceitando esse estágio. Nós já recusamos vários, né, vários locais de estágio, porque entendemos que o pessoal queria mão de obra gratuita, né? Somente. Sem contrapartida, não havia gente da instituição, etc. e tal. E quando havia pessoal também que a gente não considerava adequado, nós não fechamos, né, essas negociações. Então, a gente faz um filtro, né, de forma geral. E aí nós tiramos, pelo menos inicialmente, os potenciais problemas, né, que a gente consegue enxergar a priori, né? E assim nós temos feito aqui no Centro-Oeste, no nosso Centro-Oeste diferente, né? Diferente de Brasília. Estou falando de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e nós temos vários locais assim onde nossos estagiários frequentam, né? Várias organizações, instituições privadas, públicas, né? Corporações policiais, enfim. Não sei se respondi. Quem fez a pergunta pode comentar, né, se ficou mais alguma dúvida. Quem tem essa experiência e quiser compartilhar como é que está sendo essa negociação junto à empresa, instituições, organizações. A gente tem mais ou menos 10 minutos por pergunta, né? Então, a gente tem um espaço para esse diálogo. Eu queria fazer uma colocação, desculpa, acabei perdendo a sua fala, professora Liliana, mas até era uma pergunta que eu ia mandar e acabei esquecendo, que no começo, assim, nós pedíamos para os alunos, né, procurarem os estágios, que aí eles já iam negociando uma série de coisas, e aos poucos a gente foi pegando isso como uma atividade nossa dos supervisores. O que vocês acham? Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas essa questão do aluno fazer essa negociação, de buscar um campo, como é que a senhora vê isso? Olha, Sofia, eu vejo o seguinte, que existem instituições e instituições, é aquilo que eu te falei. Eu acho que, nesse momento, o supervisor realmente tem mais condição de perceber coisas que o aluno ainda não consegue perceber, né? Essa visão de conjunto que eu falava, né? Por exemplo, a empresa realmente está querendo mão de obra gratuita? Existe contrapartida? Até que ponto, né, a empresa realmente entende o que é um estágio, né, que é um espaço de aprendizado, é um espaço de troca? Quem é que eu tenho lá que possa acolher esses estagiários para mim? Então, eu não é mais trabalho, sem dúvida nenhuma, mas, como eu falei, agora com a ampliação do nosso tempo, né, de parceria, ficou mais fácil. Eu acho que é um tempo que a gente gasta a mais, mas que vale a pena. Nós temos uma garantia um pouco maior de que os locais de estágio, realmente, eles vão acolher e vão responder bem aquilo que a gente pretende, né, para os nossos estagiários. Eu acho que o aluno fica um pouco desprotegido assim, nessa primeira procura, sabe? É a minha impressão. E muitos que fizeram, nós tivemos essa experiência também, muitos que fizeram esse tipo de busca não se deram muito bem. Nós tivemos que depois realocar, etc. E tal. Claro que não foram todos, alguns foram bem-sucedidos, mas, na maioria, o aluno ainda não tem uma visão mais abarcante, mais amadurecida, né? Para poder ter esse tipo de noção que eu estava colocando. Essa é a minha impressão, Sofia. Tá bom, ok, obrigada. Foi você? Foi ela que fez essa questão? Não sei.
eu queria fazer um comentário em relação a isso, tá, Sofia? Eu tenho uma perspectiva de entendimento um pouco mais flexível, certo? O que eu quero dizer? Eu acho que a importância da formação, ela se dá na criação de um espaço de aprendizado. Esse espaço de aprendizado, ele pode ser negociado via convênio institucional, que eu acho que é uma possibilidade, mas eu não defendo que deve ser só por essa via, porque a realidade do trabalho é variada, certo? Então, assim, você lida com determinadas frustrações, com quebras de expectativas. Então, assim, eu particularmente, quando eu supervisionava estágio, porque como eu me aposentei desde outubro, né, eu tinha 2 tipos de projetos. O projeto que era, por exemplo, eu que desenvolvia, por alguma razão, como um trabalho que eu fiz no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, então eu desenhava o projeto e inseria estagiário, com base na negociação que eu fazia com as demandas, e de outra forma eu tentava aproveitar a experiência que o aluno, porventura, queria ter. Então, por exemplo, ele queria se vincular a uma organização do terceiro setor, certo? Ou ele estava trabalhando numa instituição financeira e ele estava matriculado no estágio supervisionado. Então, o que eu tentava fazer? Desenhar um plano de estágio que assegurasse uma aprendizagem com um referencial teórico em psicologia organizacional e do trabalho, com um frame que poderia caracterizar o desenvolvimento de competências nessa área. E aí, obviamente, o que se tentava fazer é assegurar que houvesse uma supervisão de atividades dentro de um plano negociado e que havia um acordo institucional nesse desenvolvimento desse plano, que não necessariamente envolvia um convênio institucional. Com isso, o que eu queria dizer? Eu aproveitava a experiência do aluno para que ele pudesse, de alguma forma, dentro do que ele escolhe como uma possibilidade de inserção, eu mostrar de que maneira, dentro de uma perspectiva de psicologia organizacional do trabalho, ele poderia atuar aí. Dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que se ajustar a um contexto, analisar aquele contexto, demarcar o que seria o plano. Mas eu, particularmente, defendo o ponto de vista, e é isso que a gente tenta defender no manual, da experiência, da aprendizagem experiencial. Quer dizer, o desenvolvimento de competência ele se dá a partir da aprendizagem e da vivência do aluno em determinado setting, que não importa de que modo ele seja, eu diria assim, você pode até fazer, como eu já orientei estágio organizacional de trabalho, de uma orientanda que estava dentro do contexto escolar. Então, como é que a gente pode desenhar um plano que tivesse um foco mais específico na psicologia organizacional do trabalho, mesmo dentro de uma organização educacional, e que não seria, digamos assim, o primeiro foco. Então, eu entendo que os movimentos eles podem ser diversificados com base na demanda do aluno, com base num convênio mais amplo que a universidade pode estabelecer, com base num movimento ativo do supervisor, com base numa demanda que vem externa, mas eu acho que a gente tem que lidar com uma certa flexibilidade no sentido de assegurar a qualidade dessa formação. A gente não pode assegurar o êxito dessa experiência, que eu costumo dizer, porque às vezes o contra-exemplo também é importante para o aluno. Então, isso não funcionou assim, ele vai precisar negociar planos de trabalho no contexto dele, quando ele estiver profissionalmente atuando. Nem sempre ele vai conseguir realizar no modelo ideal, ele vai ter que lidar com limitações, com recursos. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter algum plano, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente precisa ser flexível para acolher um tipo de experiência que o aluno já traz com um repertório, que pode nos ajudar a mostrar para ele como é possível desenvolver, às vezes, num contexto institucional, organizacional pouco, digamos assim, familiar para ele, você desenvolver um trabalho na área de organizacional e do trabalho. Obrigada. Tem uma pessoa com a mão levantada, só que para mim aparece como sala... Ah, Graciele, obrigada, Graciele. Então, faça sua pergunta, depois do seu complemento a gente vai para a próxima pergunta que a gente tem aqui cadastrada.
Gente, boa noite para vocês. É um prazer assim muito grande estar aqui numa mesa, né, numa supervisão com pessoas tão importantes assim, que foram muito importantes para minha formação. E bom, com relação a essa pergunta, a professora Liliana trouxe a vivência dela, né, que parece muito estável. Eu falo de São Luís do Maranhão. Então, eu sou supervisora de estágio em psicologia do trabalho das organizações e a gente não encontrou essa facilidade, essa estabilidade de ter essas instituições para fazer o estágio nesse contexto, né? Então, no centro universitário no qual eu sou professora, a gente tem uma consultoria lá, né, no serviço escola, e aí, assim, a fala da Sônia, ela me contempla bastante, porque a gente precisou fazer todo o desenho das atividades dentro do serviço escola para criar uma consultoria em psicologia do trabalho, né? O que não tem sido fácil, considerando que a gente precisa dos clientes externos, né, para oferecer esse serviço para os alunos, e me contemplou ainda mais, porque eu desenhei no semestre passado um plano um serviço de acolhimento aos trabalhadores nesse retorno, né, presencial, e foi uma ideia muito interessante. A gente conversou junto com a gestão da faculdade, do centro universitário, e assim, era uma proposta muito legal. E na prática, o que aconteceu? As pessoas não aderiram, a gente não teve adesão, né, dos trabalhadores, eles não compareciam às nossas rodas. Enfim, a gente teve todo um planejamento de um desenho, de roda, de conversa, de diálogos, né, com esses trabalhadores, e eles não compareceram. E essa fala foi da Sônia agora, me contemplou muito, porque foi algo que a gente planejou, mas que a prática, né, a realidade, ela se apresentou de uma maneira que a gente não teve como mudar. E aquilo serviu, inclusive, para os alunos, né, no final do estágio, serviu muito para eles dizerem, né, eles entenderem que muitas vezes na nossa carreira a gente vai desenhar projetos, a gente vai estabelecer planos, e esses planos não vão se concretizar da forma como a gente imagina, da forma como a gente elabora. Então, assim, eu gostaria que a gente tivesse mais convênios com outras empresas, mas, assim, muitas foram fechadas, né? As portas foram fechadas nesse período de pandemia, e eu vim aqui participar mesmo dessa supervisão para pensar em mais ideias, em propostas para eu elaborar para essa consultoria, porque de fato tem sido um desafio muito grande para mim também. Eu pensar em tudo isso e pensar como que eu vou conseguir clientes, né, que eles têm que atender para a gente poder configurar como trabalho de consultoria. Então, essas falas estão me contemplando bastante. Uhum. Só queria falar o seguinte, Graciele, essa questão, talvez a forma como a qual eu tenho colocado, passe essa impressão de que é tudo muito estável, etc. Mas a coisa não é bem assim. A gente faz desenhos, muitas vezes, muito diferentes para aquela mesma instituição que a gente tem convênio. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Tem alunos que muitas vezes imaginam que vão gostar de trabalhar naquele setor, né, de estagiar naquele setor e não gostam, dá tudo errado, né? Enfim, os bastidores todos, eles são sempre muito cheios de, vamos dizer assim, tolerância, há que se ter muita tolerância à frustração mesmo nessa área, né? Quando você pensa que a coisa está decolando, daqui a pouco ela realmente se vê, não vai ser possível, você tem que voltar atrás, você tem que repensar, né, as estratégias que você vai utilizar, enfim, a coisa não é redondinha assim, não, da forma como possa ter parecido, né? Agora, eu também acho o contra-exemplo ele é muito importante, né? Tudo é aprendizado, embora para o aluno seja muito difícil esse entendimento, né? O aluno quer que tudo dê certo, corpo redondo, etc. e tal. Mas eu acho que é um hiper aprendizado, mesmo quando a coisa não vira bem, né? Quando não acontece de uma forma eficiente. Agora, você falava em como você conseguir entrar, né? Essa foi a tua pergunta, né? Conseguir entrar nesses locais, como você ter locais para estágio, não é isso, Graziele? Está me ouvindo?
Eu não estou conseguindo te ouvir. O som de Graciele não está... Então, ativei agora, porque ela tinha desativado. Sim, é exatamente essa minha pergunta, assim, como que a gente vai adentrar esses espaços de clientes, né, considerando que agora a gente funciona lá, por exemplo, como uma consultoria, e a consultoria ela necessita desses clientes para a gente poder atuar, né? Uhum. Eu tenho estou aqui depois pensando, algumas sugestões, tá? Soninha quer falar? Depois eu falo. professora Liliana, e eu queria só sugerir que a gente responda as perguntas que as pessoas fizeram antes, e aí as perguntas adicionais, o tempo sobrando, a gente faz. Tá. Ok? Ok. Professora Sônia. Não, você quer depois eu respondo, entendeu? Não tem Essa problema, já é a não. segunda rodada já, né? Dá uma rodada para poder outras pessoas que perguntarem, e aí depois eu também comento, Depois a tá, gente Graciele? retoma no final. Eu Eu comento falo também. algumas coisas, tá bom, querida? Pode A deixar. próxima é a seguinte: gostaria que fosse discutido sobre estágios realizados em associações e ou outros tipos de organizações distintas daquelas tradicionais. Eu acho que isso está relacionado com a pergunta anterior, certo? Quer dizer, eu acho que, em parte, a gente acabou respondendo um pouco isso, né? Porque, assim, há uma ideia de se acreditar que a psicologia organizacional e do trabalho tem um setting privilegiado. Não tem. Então, assim, uma das preocupações que eu tenho com a formação dos meus alunos é exatamente mostrar, olha, qualquer espaço pode ser um espaço em que você desenhe um plano de trabalho voltado para uma preocupação da relação do homem com o trabalho, dentro ou fora da organização. Então, assim, isso envolve uma transversalidade. O que você tem que assegurar? O seu fenômeno. Qual é o seu fenômeno? O que estabelece uma relação do homem com esse trabalho. Então, se você tem isso assegurado, você tem um leque de possibilidades para atuar em organizações do terceiro setor, em organizações hospitalares, em organizações educacionais, certo? Eu, inclusive, já orientei um estágio que o aluno era um microempreendedor. Então, eu posso aproveitar essa minha experiência como microempreendedor para caracterizar o meu estágio? Sim. A gente tem que pensar o que você, no papel de microempreendedor, pode utilizar em termos de conhecimentos, de teorias da área de organizacional do trabalho, para ajudar no seu negócio. Então, obviamente, aí eu fui mais para planejamento estratégico. Então, assim, aí que o supervisor tem que aprender, ou diríamos assim, ter muita motivação para aprender e buscar ajuda quando ele não domina um determinado referencial teórico. Que como o meu substrato teórico de aprendizagem é aprendizagem experiencial, eu parto do problema. Então, assim, qualquer plano de estágio que eu desenvolvo com meus alunos, não importa onde eles estejam, eu tento pensar num problema que possa ser situado naquele setting, e a partir daí, para resolver esse problema, eu vou buscar teorias que possam ajudar a fundamentar o trabalho dele e desenhar um plano de ação. Então, isso nos obriga a ter uma maior flexibilidade, que mesmo que a gente não domine, porque nós não somos obrigados a dominar tudo, a gente desenvolve com o aluno uma busca ativa por um conhecimento. Porque se eu não tenho, eu vou buscar quem tem. Eu vou fazer uma referência bibliográfica, eu vou ler artigos para ajudar o meu aluno a encontrar um enquadre que permita a ele desenvolver competências que são fundamentais para a atuação dele naquele set. Então, eu acho que isso a gente consegue atender a essa maior flexibilidade. Por isso que eu ressaltei a questão de aprendizar o repertório do aluno, aproveitar o repertório do aluno, que ele já tem alguma experiência. Obviamente que se você for estabelecer um rigor, você vai dizer, não, mas esse espaço onde ele está, diríamos assim, como microempreendedor, não é um setting de aprendizado. Como não é? Basta que você crie a questão metodológica, a fundamentação teórica, que dê suporte a isso. E obedeça um cronograma dentro do espaço de tempo, com a carga horária dedicada a essas atividades, e que você estabeleça um sistema de acompanhamento e de avaliação. O que impede que esse seja um setting de aprendizagem para desenvolver competências na área de psicologia organizacional do trabalho? Isso nunca foi um empecilho para mim. É uma questão de princípio.
Então, eu acho que nós temos que abrir a possibilidade para aprendizados que vão facilitar a transferência para outros contextos, porque a minha preocupação na formação é essa: se você fecha muito o setting do aprendizado, ele vai ter dificuldade de transferir para outras situações. E eu acho que a gente tem que preparar o aluno para viver o imprevisível, para aquilo que ele não está preparado, porque a gente não consegue dar conta de todos os problemas que ele vai enfrentar. Então, se você dá conta de um problema que ele quer se engajar e você ajuda ele a buscar uma solução, tendo um referencial teórico, metodológico, didático e avaliativo, obviamente que essas competências vão ser transferidas para outro problema que ele venha a ter. Ele vai aprender a definir o problema, seja lá em que contexto ele esteja, organização social, organização terceiro setor, um hospital, na área de recursos humanos, ou sei lá onde ele vai estar, ele vai conseguir ter a metodologia para buscar a solução de um problema e o conhecimento que ele precisa para dar conta disso, que a formação não vai prepará-lo para tudo. Professora Liliana, gostaria de comentar? Não, eu estou satisfeita com a resposta da Soninha, né? Realmente eu acho que essa é uma visão bastante libertária, né? Assim, do aprendizado, né? E ela realmente permite ao aluno, né, que ele possa, independentemente do contexto onde ele estiver, né, ele pode se dedicar, ele pode conseguir o aprendizado, né, dele, enfrentando os problemas que ele eventualmente vai enfrentar, né, dentro dessa organização. E eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que é bem por aí. Olha, só para falar que isso tudo está no manual, hein? Eu não estou falando e fazendo essa coisa, não. Era isso. Está lá no manual. Isso está lá no manual. O primeiro capítulo é dedicado à aprendizagem experiencial e o desenvolvimento de competências em POT. Quais são as competências que a gente considera chave? Então, está tudo lá, certo? Está tudo... Um acréscimo aí, a gente tem também, eu coloquei aqui no chat, a SBPOT tem um modelo de competências também, que ele descreve todas as competências em POT, descreve o ciclo, né, de consultoria e as competências primárias de atuação em psicologia organizacional do trabalho. Eu acho que também é um documento importante, relevante, e até para apresentar a área para os alunos e as possibilidades de atuação, que não aquelas coisas mais gerais e mais comuns que a gente já tem, né? Então, olhar o campo e ver qual a possibilidade de atuação dele, em vez de trazer um conjunto de 4, 5 atuações, eu acho que faz mais sentido. E aí, olhar à luz do modelo de competências é interessante, que amplia essa possibilidade. Uhum. Ok, vamos para a próxima. O movimento das empresas júniores trata-se de um campo de estágio considerável na área de POT. Apesar disso, existem muitas divergências em torno desse campo nas universidades, já que, apesar de representarem oportunidades de desenvolvimento profissional, por vezes são espaços pautados nas lógicas de mercado. Gostaria de saber a opinião dos debatedores sobre essa questão, questionando se seria possível uma atuação dessas empresas em uma perspectiva mais crítica. Eu posso falar alguma coisa, né, e depois ceder a palavra para a Liliana, que eu falei demais. Não, mas assim, eu acho que nessa área você tem muito mais desenvoltura do que eu. Eu sempre participei de movimento de empresas juniores, né? Muito antes de atuar na psicologia, eu já atuava na supervisão de empresários juniores da área de administração, logo muito no início dos anos 2000, tá? Então, até um pouco antes, eu me lembro de 1999, eu já estava envolvida com isso. Então, assim, eu particularmente acho que há um estereótipo, né, e até mesmo um preconceito em relação
ao papel das empresas juniores. Eu acho que elas têm um papel fundamental na formação, eu sempre defendi isso, porque elas são um setting privilegiado do aprendizado no trabalho. Que tipo de aprendizado é esse? Assumir responsabilidades, avaliar, planejar, enfrentar dificuldades de como se inserir, apresentar um portfólio de serviço, como desenvolver equipe, como desenvolver a imagem, como desenvolver serviços, como aprender a fazer serviço, como avaliar um ao outro, como exercer um papel de liderança. Então, por si só, independente de qualquer outra finalidade que ela possa vir a ter, diríamos assim, quando se fala na lógica do mercado, ela tem um papel fundamental na formação. Eu não diria, e os últimos estudos que eu fiz com alunos meus orientandos sobre empresas juniores, que a gente trabalhou com a questão da inovação, da criatividade, a regulação emocional, eu não acho que elas conseguem cumprir o papel, principalmente nas áreas de humanas, de desenvolver um perfil que eu diria empreendedor. Eu não estou convencida disso. Eu acho que o grande papel das empresas juniores é oferecer um setting privilegiado de aprendizado durante o processo de formação. Então, eles desenvolvem competências de comunicação, lidam com questões de frustração, descobrem o quanto que eles têm ainda muito conhecimento para se apropriar, para poder fazer, enfrentam inúmeras dificuldades, que eu acho que isso é transferido para qualquer outro set. Então, eu sempre estive envolvida porque eu acredito nas empresas juniores como um espaço privilegiado de formação, tá? Profissional, para o mundo do trabalho. Outra coisa, eu diria assim, o quanto que essa empresa júnior pode, de fato, contribuir para ter um papel representativo fora do setting da universidade. Eu acho que algumas têm mais do que outras. Eu acho que as áreas de psicologia enfrentam mais dificuldades. Algumas mais técnicas, como, por exemplo, a área de comunicação, a mesma área de ADM, as áreas de engenharia, elas conseguem, de alguma forma, ter mais demanda e se inserir com mais facilidade do que eu vejo nas empresas juniores da psicologia. Então, assim, uma atuação crítica, ela sempre é possível de ser feita. Isso vai depender muito, diríamos assim, do próprio grupo que está à frente das empresas juniores, vai depender do suporte que os supervisores podem vir a dar, ampliando o leque de serviços, porque, assim, também uma coisa que eu sempre tentei lutar, mas nunca consegui êxito, é que outros professores que não fossem da área de psicologia organizacional, no caso da empresa júnior de psicologia, aderissem a essa proposta e oferecesse outras atividades ou serviços que poderiam ser, digamos assim, envolver equipes multidisciplinares, ajudar o aluno a trabalhar com outros profissionais que não especificamente os da psicologia. Então, eu acho que há, sim, entre os professores, talvez uma resistência maior de adesão, de acreditar que a empresa júnior só serve à área de psicologia organizacional e do trabalho, portanto, há uma visão estereotipada que eu acho que prejudica alguns ganhos que poderia vir a ter as empresas juniores, tá? A gente vem tentando, na universidade privada, fazer esse tipo de atuação, né, de empresa júnior e tudo mais, mas até hoje nós não obtivemos sucesso. Existe uma resistência absolutamente cristalizada, quase, né, de aceitação da ideia, né, dentro, acho que da universidade privada de forma geral. Então, já fizemos inúmeras tentativas, inúmeras. Aí eu já não coloco mais com os nossos pares, ou pessoas de outras áreas, etc., mas eu me refiro à própria instituição. Né? E não foi uma, não foram duas vezes.
falou muitas vezes, e eu ainda não desisti da ideia, né? Mas as resistências são imensas, imensas. Então, até hoje, nós não conseguimos implantar, né, a empresa júnior na área da psicologia. Mas, quem sabe, né? A ideia não morreu. Ok, acho que quem fez essa pergunta foi Silvia. Você quer comentar, Silvia, alguma coisa? Não, esclareceu bastante. Achei ótima o esclarecimento da Sônia. Acho que gira em torno disso também, da resposta anterior, né? De ser um pouco mais aberto às questões diferentes, pensar um pouco melhor em outras propostas e não ficar só naquela consultoria tradicional, né? A ideia de gestão de pessoas tradicional. Muito boa o seu Deixa posicionamento. eu só complementar, que eu acho importante. Gente, eu falo demais, viu? Mas eu estou muito empolgada, eu acho que essa atividade me estimula demais. Deixa eu falar uma outra coisa. Houve uma época que eu me deparei com um estudante que ele tinha um perfil muito mais de pesquisador do que profissional atuante na área de organizacional e do trabalho. Então, eu te falei os desafios que a gente enfrenta. Eu falei, bom, o que eu posso fazer? Então, na verdade, eu procurei ver dentro de onde ele estava atuando se a gente poderia desenhar um projeto de pesquisa que, de alguma forma, gerasse insumos para uma aplicação prática. Então, assim, o produto foi, ele desenvolveu a pesquisa e, ao mesmo tempo, ele propôs um tipo de intervenção fundamentada empiricamente. Ah, então isso é estágio? Ah, não é pesquisa? Gente, não se pode fazer intervenção sem metodologia de pesquisa. Não existe isso. Porque você tem que conhecer a sua realidade. Quais são as ferramentas metodológicas que você tem para conhecer a sua realidade? As de pesquisa. Perfeito. Certo? Então, assim, tanto que tem recentemente um capítulo que eu publiquei, que eu também posso passar, tem ele eletrônico, discutindo como projetos de intervenção eles são fundamentais para a produção do conhecimento. E a gente, às vezes, negligencia. Né? Muitas vezes na área acadêmica, então o mestrado é acadêmico, não pode ter intervenção. Onde que está escrito isso? Por que não pode? Por que da intervenção você não pode ajudar a desenvolver uma concepção teórica, amadurecer uma teoria que venha a ter ganhos efetivos para aqueles que, de alguma forma ou de outra, venham a compreender melhor o fenômeno e intervir sobre ele. Então, cada vez mais eu defendo o ponto de vista de que não Sônia, é tão separado. Tá? A concordo, pesquisa não é separada da prática profissional. Eu não acho. Concordo plenamente com você. Esses tempos, nós temos nos preocupado muito com a questão das intervenções, não é? Uhum. Inclusive, esse mês saiu um artigo nosso, foi na Revista Brasileira, eu tenho ele online, de saúde ocupacional, falando exatamente sobre isso. A questão teórica embasando a questão da intervenção. E a gente dá todo o caminho das pedras da intervenção e faz toda uma avaliação. No caso, foi de uma implantação de serviço. Né? Então, não vou lembrar do título exato, mas depois eu posso estar passando também para vocês. Só pegar lá, eu acho que no Dr. Google, Intervenções, Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, e Guimarães, que é meu sobrenome, você já tem aí o artigo, né? E esse artigo foi um artigo que me deu muita satisfação, porque ele vem fechando nesse sentido, né? Ele fecha essa questão da necessidade imperativa de ligar teoria, né? Teoria e a parte empírica, né? E, por outro lado, ele abre, né, uma perspectiva assim, sem tamanho. Então, eu fiquei muito satisfeita com o fato de a gente ter conseguido dar visibilidade, né, a esse trabalho também, e a gente que vai muito na direção do que Sônia falava. Eu acredito piamente mesmo nisso, né? Nessa questão das intervenções.
E vou eu falar do manual de novo. O último capítulo é exatamente esse, o último capítulo do manual, que a gente mostra como que a experiência de estágio ela pode ajudar na produção do conhecimento e refinamento teórico na área de organizacional e do trabalho. E eu queria acrescentar que nesse nosso artigo, nesse nosso paper, toda a implantação do serviço foi feita pelos estagiários. Pelos estagiários. Então, foi assim uma ideia, pessoal de último ano, nono e 10º períodos, né, de psicologia. Então, eles somaram competências, não é? E fizeram assim um trabalho bem interessante. Ficou bem bacana. Eu gostei muito, sobretudo, dessa... eles sentiram que havia esse tipo de liberdade, né, de aprendizado e de escuta também, né, desse respeito às competências, né, de cada um, e também essas competências individuais foram muito importantes para formar as competências que a gente acredita que sejam necessárias, né, para quem vai transitar dentro da área da FORTE. Então, de vez em quando a gente tem essas felicidades, né? Então, essa é uma que eu quis compartilhar aqui com vocês. Muito interessante. A gente pode, quando amanhã, né, reunir as publicações que foram citadas aqui e a gente enviar para todo mundo por e-mail. Né? Vou reunir com a professora Sônia e a professora Liliana para compartilhar com vocês. A próxima pergunta, ela praticamente são 3 perguntas em uma, né? Cuidados éticos, principais campos de atuação e estágio em home office. Dá várias discussões, né? Ok. Quer começar falando? Eu acho que principais campos de atuação a gente já falou bastante. Eu acho que o que a gente não comentou muito foram aspectos relativos a cuidados éticos e o estágio em home office. Você não acha, Lili? Mas depois eu queria falar para... Como é que ela chama? A primeira menina que falou conosco. Graciele. Eu gostaria depois, Graciele, depois eu gostaria, na outra rodada, que ficou dessa maneira, né, de dar algumas sugestões para você também, tá? Com relação a campo de estágio, mas é muito pontual isso aí. Então, acho que ficou a questão dos cuidados éticos e do estágio em home office. Bom, gente, eu nunca imaginei viver para passar o que nós passamos no começo dessa pandemia, né? E com a responsabilidade, de alguma maneira, de propor, né, formas de estágio que fossem passíveis de ocorrer de forma remota, né? As aulas remotas, estágio remoto, tudo remoto, Sônia, tudo remoto. Então, aquela dificuldade, né? Eu também sou bastante faladeira, me faz muita falta essa questão de olhar no olho, né? De ver a questão da body language, né? Toda a linguagem corporal, enfim, eu continuo sentindo uma falta bastante grande disso, mas a gente vai também desenvolvendo outras possibilidades ou outras competências, né? O ser humano é danado, né, com relação a esse tipo de coisa. Então, primeiro, com relação aos cuidados éticos, né? Nós tivemos que nos inscrever junto ao CRP, do ponto de vista legal, né? Para podermos fazer toda essa intervenção de forma remota, online, né? O CRP teve que nos autorizar a fazer isso. Como você autorizar os alunos que não são profissionais, né, a poderem fazer sua intervenção
dentro do setting X, sem ser profissionais, né? Então, essa foi a primeira grande dificuldade que nós tivemos, né? Com relação ao atendimento remoto, às supervisões, sobretudo, né? O atendimento, a presença desses estagiários não podia ser presencial nos locais, né, de estágio, mas sim remota, né? E aí nós tivemos que modificar alguns termos para que conseguíssemos colocar o pessoal para fazer esses estágios, né? E para não arrumar encrenca com o CRP, com o CFP também, né? Soninha, se tiver algumas questões que o pessoal quiser ir completando aquilo que eu vou falando, por favor, né? Estou sistematizando agora, e é uma experiência ainda bastante recente, que nós estamos estamos em processo ainda de, né? Então, ficamos mais ou menos um mês e meio, 2 meses quase, discutindo essa questão, né? Entre coordenação, supervisores, e acho que muita gente ficou, né, nessa situação. Enquanto nós não conseguíamos chegar a um acordo, nós houvemos por bem nos reunir com os estagiários 1, 2 vezes por semana para trocarmos com eles também esse tipo de busca, esse tipo de procura. E como eles viam, nós colocávamos as necessidades que o estágio tinha, né? E como eles viam, de que maneira eles poderiam atuar também, preenchendo, de alguma maneira, essas exigências, né? E acho que dessa construção comum, quer dizer, na medida em que também a universidade flexibilizou algumas questões, isso ficou um pouco mais possível de acontecer, né? Aí essa nossa escuta, né, daquilo que os alunos tinham, né, a nos colocar, eu acho que facilitou muito. Os locais de estágio também foram ouvidos, né? Muitos locais, esses locais que eu falei, que já nós temos uma certa estabilidade, mas cada tempo nós vamos modificando as nossas ações, eles também se posicionaram, né, de uma forma bastante interessante. Então, assim, acho que o primeiro passo para isso foi a escuta, né? A escuta foi, assim, fundamental. E isso demorou um certo tempo, foi um processo bastante desgastante, né, a princípio, e nós resolvemos que nós íamos também capacitar esse pessoal para fazer esse estágio de forma online. Né? Como capacitar esse pessoal para fazer estágio de forma online? Nós também não sabíamos fazer isso. Não é? Nós nunca tínhamos passado por essa situação. Primeiro, nós tivemos que nos desdobrar para poder imaginar como isso seria e, juntamente com os alunos e juntamente com os locais de estágio, nós fomos estabelecendo essas medidas, né? E, justamente também com alguns supervisores desses lugares de estágio, as pessoas que respondem, né, lá dentro desses locais pelo estágio, também foram fundamentais para que nós pudéssemos traçar como é que o estágio seria. Aí vem aquela questão, a gente forma ou não forma alunos que não entraram em contato direto com os locais de estágio? Bom, eles não poderiam entrar, né, sem um nível de exposição muito alto, dependendo do local. Nós temos pessoal que estagia, por exemplo, na AGTEM, só para vocês terem uma ideia, né? Um local de altíssimo risco, né?
risco biológico mesmo, de contágio, etc. E tal. Então, como fazer? Né? Bom, tudo, então, foi sendo traçado e os alunos foram capacitados, à medida que a gente se capacitou também, para poder fazer toda a intervenção que eles tinham que fazer, todo o conhecimento do campo de estágio também, por via remota. Né? E foi assim que até hoje nós estamos indo. Né? Então, eles estão estagiando por via remota, o pessoal que está no local passou, a princípio, uma visão muito importante da instituição, essa coisa toda. Eles têm acompanhado diretamente esses estagiários, assim como nós também temos acompanhado esses estagiários nas supervisões. Então, eles têm tido dupla supervisão, do pessoal local e nossa também. Tá? E as coisas estão funcionando. Né? Desafortunadamente, eles não têm tido muito contato com os próprios trabalhadores, né? Mas, sempre quando possível, eles participam de algumas reuniões. Né? Por exemplo, nós atendemos muito a área da segurança pública também, e o pessoal está na linha de frente, então eles acompanham reuniões de forma remota, né, para se interarem mais. A gente atende muito profissional de saúde também, então, sempre que possível, eles estão participando de forma remota dessas reuniões para conseguirem contextualizar, conseguirem entrar cada vez mais dentro das instituições. Nós temos projetos, né? Esses projetos estão sendo realizados por esses alunos, né? E eles estão satisfeitos, né? Os locais estão satisfeitos, a gente está satisfeito também o suficiente, né? E tem-se que lidar não com o ideal, mas com aquilo que é possível, e é assim que a gente tem conseguido formar uma geração de psicólogos que sabe atender muito bem, ou aprendeu a atender por via remota também, coisa que nós não fizemos, né? Pessoalmente falando. Né? Então, vai faltar essa experiência para eles, eu acho que vai faltar essa experiência presencial, né? Mas é o que nós temos para o momento. Né? Então, do ponto de vista ético, eu acho que a gente tem mantido todos os preceitos. A gente tem desenvolvido muitas pesquisas também com esse pessoal, por meio de pesquisas online, eles aplicam, eles corrigem, eles fazem, é uma outra maneira de entrar em contato direto, né, com os trabalhadores, dependendo do tipo de pesquisa que a gente está fazendo, e assim vai indo. Né? Eu acho que esse estágio em home office, aqueles que não têm condição, por exemplo, de ter o seu próprio equipamento, a universidade providenciou, dentro da clínica escola, um ambiente que a biossegurança garante, né, para poder, e ofereceu a esse pessoal condição e material e ferramentas para poder estar fazendo esse atendimento remoto. Né? Então, alguns deles se deslocam, minoria, para a universidade, nesse ambiente que está sendo mantido, né? Para utilizar uma ferramenta que eles não possuem. Tem gente que não tem Wi-Fi, nós temos uma população aqui muito específica de indígenas também, né? Estamos formando indígenas, e muitas vezes, em home office, eles estão nas aldeias, o Wi-Fi nas aldeias não pega muito bem, depende muito do momento, etc. E então, mesmo lidando com todas essas dificuldades, nós estamos indo, né? Nós vamos indo e os alunos sentem que estão aprendendo. Nós fizemos também
com esses alunos uma série de lives, né? Que foi uma experiência muito importante e que nós pensamos junto com eles, né? Lives sobre com profissionais, né? E com trabalhadores de forma individual, né? Justamente para que eles entrassem também em contato, né? Com um contato maior, né? Com essas pessoas, né? Com profissionais que atuam na área de organizacional. Então, essas lives foram todas para o Instagram, eles se mobilizaram bastante, também foi uma outra atividade que a gente fez, né? E entrevistaram, sempre de forma remota, o pessoal da psicologia, que está em linha de frente com o Covid, por exemplo, né? Que são os profissionais de saúde. Difícil, né? A gente ver psicólogo em linha de frente de Covid, nós temos aqui também. Então, nós temos assim, um cenário muito diversificado, né? E nós procuramos, frente a essa diversidade, otimizar os recursos que a gente tinha para poder minimizar a ausência, né, dessa parte presencial, que sem dúvida vai fazer falta. Mas, por outro lado, esses alunos eles estão saindo de uma forma muito diferente, né? Eu vejo da forma como os alunos de estágios anteriores a esse momento saíram, né? Eles estão saindo de uma outra maneira. Uhum. Acho que seria isso, de forma geral, todos os preceitos éticos, né? A gente tem seguido com relação a isso. Eu acho que esse pessoal se forma, né? Apesar de não ter tido um contato direto e presencial, a gente tentou... Não, a gente não... Sofia, estou respondendo, né, para você. Eles vão se formar com um mês de atraso, né? Eles vão se formar no final de janeiro. Então, as nossas férias já... Julho a gente utilizou para poder programar inteirinho, né, o segundo semestre, e eles vão até final de janeiro. Uhum. Né? O nosso período letivo, com os ultimonistas, eles vão terminar em janeiro. Esse foi o acordo. Obrigada. Eu queria fazer alguns comentários, Elisa, dá para eu fazer? E eu já posso encadear com a outra pergunta, essa pergunta da presença de um supervisor local. Ok. Tá? Ótimo. Aí a gente já encadeia. Sim. Então, deixa eu falar, primeiro recuperar a questão ética, tá? Veja bem, lá no manual também a gente tem o segundo capítulo, em que a gente discute exatamente quais são os aspectos éticos envolvidos na supervisão de estágio. Então, você tem a responsabilidade institucional, que é um ator, você tem o aluno, que eu diria assim, ele é central, porque ele é o objeto da formação, ele, assim, melhor dizendo, ele é o alvo da formação, é a ele que nós temos que estar atentos. Então, você tem o supervisor local, você tem o supervisor professor e você tem a figura institucional, ou seja, aquela instituição responsável pela formação. Cada um tem um papel central, né? Então, é preciso você respeitar essas esferas de responsabilidades, né? Então, a ética ela deve envolver isso também. A qualidade da relação, a qualidade da formação. Então, a instituição e o supervisor têm que zelar para que haja uma qualidade de formação desse aluno. Ele tem que sair com um nível de aprendizado diferente do que ele entrou. Então, é uma responsabilidade que nós temos. E isso envolve aspectos éticos. Que formação é essa que nós oferecemos? E isso envolve também a questão do supervisor local. A lei não diz qual é a formação específica desse supervisor local. Não tem que ser um psicólogo. Eu sou totalmente contra essa ideia de que só pode ser um setting de supervisão de estágio uma instituição que tem um psicólogo contratado. Eu acho que não. Sônia. Porque não tem cabimento, gente. O que precisa é ter alguém lá dentro que se responsabilize
para a execução de um plano que ele é negociado entre o supervisor docente e o supervisor ou instituição local. Porque o supervisor docente não está lá o tempo todo para saber o que está sendo desenvolvido, como está sendo desenvolvido. E nós temos também que zelar pela carga horária, porque nós estamos respondendo por uma carga horária dedicada a um conjunto de atividades que são responsáveis pela formação desse aluno. Então, eu sou contra, certo? Inclusive, eu, na verdade, ignoro e fecho os olhos para isso. Porque, assim, eu acho que a lei não diz que tem que ser um supervisor da área de psicologia. É claro que eu estou falando isso da área de organizacional do trabalho, eu não poderia falar de outras áreas que, porventura, acreditam que esse profissional da psicologia que é o supervisor-chave no local. Então, aí é outra perspectiva de entendimento. Mas, na minha perspectiva, naquilo que eu configuro como sendo atividades de desenvolvimento da área de organizacional do trabalho, eu não acho que necessariamente a gente precisa ter um psicólogo dentro da instituição ou dentro do local de estágio para que efetivamente o estágio possa ser validado, eu diria assim. Tá? Concordo com você, Sônia, eu acho que a questão está assim, naquela figura que fica responsável, né? Tem que ter um responsável que realmente dê conta dessas questões, assim, de estar com o tempo todo, a questão da presença que você falou, que é muito importante. Então, é esse quem, né, que eu acho que é muito mais importante do que a questão da formação. Eu também desconheço, igual a você. Desconheço. Oferecer suporte para esse aluno ter aquele aprendizado, zelar para que ele não seja assim, desviado para outras atividades que não sejam aquelas previstas no plano. Então, ele é um aliado, não necessariamente é alguém da mesma formação. E por que eu estou falando isso? Porque aí tem a ver com o terceiro capítulo do manual. Gente, eu estou falando muito do manual, mas é verdade, eu tenho que falar do manual. Nós temos um capítulo que ele só se dedica ao desenvolvimento de trabalho em equipes, porque o psicólogo precisa aprender a trabalhar em equipes, e as equipes não são sempre interdisciplinares, ele tem que aprender a lidar com profissionais de diversas áreas. O trabalho exige uma capacidade de você estabelecer inter-relações com quem não tenha, às vezes, a mesma formação que você. Isso é fundamental, essa é uma habilidade fundamental. Então, assim, se a gente parte dessa premissa, por que tem que ser um psicólogo? Ele tem assegurado a supervisão na instituição formadora de um psicólogo, certo? Então, ali ele tem um suporte teórico, ali tem um suporte metodológico. Ele não precisa necessariamente ter um supervisor local com a mesma formação, tá? Então, eu acho que isso é uma questão ética. Por que eu estou ressaltando isso? Para mim, isso é uma questão ética. A ética se dá pela qualidade da formação que o supervisor assegura para o estudante. Então, vai aí no plano de trabalho, no referencial teórico, na metodologia, no sistema de avaliação, tá? A instituição tem uma responsabilidade em zelar para que essa formação ela seja assegurada. Então, assim, ou se não há espaço de estágio, a instituição formadora tem que ajudar a criar esse espaço, que pode ser que o aluno não encontre. Então, a instituição tem uma formação, uma responsabilidade, não é só o professor, tá? E a instituição que recebe também, ela tem que ter uma responsabilidade em zelar para que aquela experiência seja uma experiência potencializadora de aprendizado, e não como você havia se referido, né, Liliana? Como se diz assim, aproveitamento de mão de obra barata, fazendo atividades que não se configurariam como da psicologia organizacional e do trabalho. E é isso que a gente tem que assegurar. Isso, para mim, que é o compromisso ético. Qual é a dificuldade do home office? Porque o home office ele cria uma condição maior de dificuldade. Primeiro, assim, qual é o problema de fazer estágio em home office? Em princípio, eu não vejo nenhum. Se o plano de trabalho assegura uma atividade que ela pode ser configurada como uma atividade pertinente à área de organizacional do trabalho, eu não vejo problema. Então, por exemplo, há pouco tempo a gente estava desenvolvendo treinamento em regulação emocional, porque eu vou precisar para 2 orientandas minhas de doutorado, que iam fazer presencial, mas não vão poder fazer mais um projeto de intervenção presencial. Então, a gente desenvolvendo como pode-se fazer um treinamento virtual, avaliar a efetividade dele com esse set que a gente não estava acostumado a pensar em fazer.
Então, a gente também tem que estar disposto a aprender. Então, estamos fazendo um piloto numa disciplina oferecida agora no semestre suplementar. Então, aquela disciplina ela é um teste também para ver como que nós podemos aplicar. Isso seria o quê? Um treinamento. Então, você está fazendo um tipo de treinamento que, a princípio, ele seria presencial, você está tentando adaptar para aquela realidade. Então, assim, eu acho que o home office ele é factível na medida em que você analisa que tipo de atividade que pode ser configurado como da área de organizacional e se, digamos assim, ser classificada, categorizada como importante para a formação dentro desse novo set. Tem coisa que não vai ser possível, mas tem coisa que vai ser possível. Então, obviamente que os limites éticos, a meu ver, têm relação com o fato de quando você está numa interação virtual, parece que não tem limite. Eu não sei quantos grupos de WhatsApp, é você ser acessado a qualquer momento, a qualquer hora. O fato de você não ter hora fixa faz com que a pessoa pense que você está 24 horas disponível. Então, a ética envolve também você estabelecer limites que digo assim, ó, é home office, mas tem hora para começar, tem hora para terminar, um conjunto de atividades, um cronograma que controle esse processo, para que não fique algo absolutamente amorfo. Porque, como se diz, você não está presencialmente, então você não pode dizer que você está 8 horas aqui. Então, você pode estar à toa fazendo outras coisas. Então, você tem que, de alguma forma, estar disponível 24 horas. Então, assim, a gente tem que impor limites para não haver um tipo de exploração que é uma exploração injustificável, porque o fato de você estar em home office não significa que você está trabalhando menos, ou que você esteja com mais vantagem, porque você não sabe as condições que as pessoas têm, cada uma em suas casas, de recursos, como você bem referiu, e de condições de conciliar atividades de trabalho com atividades de lazer e da família. Então, assim, isso é uma questão que tem que ser levada. A SBPOT já produziu aquele material, aqueles volumes, 3 volumes, e tem muito material sobre home office que está aí disponível e que as pessoas podem se apropriar para tentar levar em conta nessa realidade que a gente está vivendo no momento. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta que tem a ver com o que Graciele colocou no início, né? A próxima pergunta seria como eu posso começar, né? É uma pergunta bem ampla e eu acho que tem total relação eu entendo que ela tem relação com o que Graciele colocou no início, né? Como conseguir campos de estágio. Eu pensei daqui para frente colocar as perguntas que as pessoas colocaram hoje. Tem uma pergunta de Renata Chinelato, se ela puder fazer. E a pergunta de Carla Chinelato tem a ver com o comentário de Carla Neto, que está aqui também. A pergunta e o comentário são bem semelhantes, né? Eles se articulam bem. Então, eu sugiro, né, que a gente comece por essa pergunta, né? Como começar, que tem a ver com a pergunta de Graciela, e depois a gente entra nos comentários de Renata e de Carla, e fica o tempo para a gente fazer perguntas que não estavam previstas agora também. Mas o como começar é o quê? Como começar estágio? Ela está aí? Você acho que já tinha respondido a ela, Caçulinha. Eu já? Como começar? Quais os passos importantes? Foi assim. Eu fiquei de falar alguma coisa, porque você falou que independia do local, etc. Lembra disso? Para você poder fazer estágio, etc. e tal. Agora, eu tenho uma outra sugestão, que não contradiz o que você está colocando, mas é uma sugestão que pode ser vista como mais concreta, talvez mais tradicional, mas que é mais uma opção, né? Então, acho que vai depender muito do que você deseje fazer, enfim, mas é uma ideia. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, talvez fique mais fácil para você, ou talvez seja mais viável, talvez seja mais fácil de você conseguir. Eu acho que a gente pode até conversar um pouco com relação a isso, devido à anterioridade do trabalho que eu tenho feito com uma corporação X, policial.
Você está no Maranhão, não é? Então, se você entrar em contato, né, com o pessoal, eu vou ser muito clara, muito específica aqui, pessoal da Polícia Rodoviária Federal, nós estamos realizando no momento, a gente realizava um trabalho em nível de Mato Grosso do Sul. Atualmente, a gente está respondendo pela saúde mental do Brasil todo, né? Então, foi um trabalho muito de formiguinha, etc. e tal. Hoje em dia, a nossa pós-graduação também entra por meio do nosso laboratório. Então, tem um monte de pesquisas que tem saído daí. Talvez a gente possa entrar em contato. Graziele? E você, se te interessar um local no Maranhão, né, que eu sei que tem uma superintendência lá da PRF, e a gente tem essa entrada, que talvez possa facilitar para você. E eles estão extremamente, nesse momento, carentes e tal. Nós estamos fazendo um atendimento por aqui, para você ter uma ideia, né, de muita gente do Maranhão, né? Então, se te interessar, além daquilo que Sônia falou, um estágio no local X, mais concreto, etc., eu estou à sua disposição para poder ajudar a viabilizar isso. Tá bom? Por nada. Tem mais questão? Renata, quer fazer sua pergunta? Essa daí, com um monte de linguajar, é isso mesmo, Renata. Olha, esse negócio de soft skills, eu acho uma maravilha. Isso aí é um outro nome para dizer o quê? Competências socioemocionais? Pois é. Então, assim, por que eu trago essa questão, assim, né? Eu estou aqui em Florianópolis, que né, a gente tem muitas startups, enfim, né? É um contexto também, para mim, novo. Antes de eu entrar nesse concurso, né, tem 2 anos que eu estou aqui, eu já era professora, mas de faculdade particular, e nunca tinha vivenciado o papel de supervisão. Então, tem 2 anos que eu tenho vivenciado, assim, acho que está sendo uma experiência ótima. Eu gostaria de parabenizar a SBPOT, vocês, essa troca, sabe, de vocês serem mais experientes, e, enfim, vai dando aqui luz para a gente. Então, enfim, acho que é uma dificuldade de cada vez mais estar nesse contexto aqui de Florianópolis, dessas startups e tal. E eu vejo assim, na verdade, esse é um desafio para a sala de aula, um desafio para o estágio também, mas como conciliar, sabe, toda essa lógica, gestão de pessoas, esses nomes, enfim, com essa base forte, sabe, assim, enfim, gostaria de escutar um pouco vocês, até às vezes os outros colegas também, o que vem, enfim, acho que é isso. Uhum. Olha, deixa eu te falar uma coisa, porque eu estou tentando entender, assim, se o seu foco é a questão do estágio, que uma coisa é o seguinte, a nossa área de organizacional do trabalho, eu acho que é uma área que ela tem um tripé, mas eu acho que cada vez mais ela tem um nível de complexidade maior, certo? Então, se você pode imaginar, tem um tripé que é o quê? A organização, o trabalho e a gestão, certo? Isso classicamente você vê assim. Mas eu acho que a gente evoluiu muito em relação às áreas especializadas. Então, assim, hoje, por exemplo, se você pensar na psicologia organizacional, ela não é algo unitário. Você tem várias teorias de entendimento do que seja uma organização. Uma mais institucionalista, uma perspectiva crítica, uma perspectiva mais sistêmica. Você pode até associar a organização como um sistema social e trabalhar com um referencial mais da psicologia social. Então, quando você vai para a gestão, você já tem toda uma discussão acerca do que é gestão, da gestão de pessoas, da gestão como um exercício funcional, qual a diferença entre gestão e gerência, qual a diferença com a liderança. Então, aí você tem gestão já com especificidade, gestão ambiental, aí você qualifica o tipo de gestão, né? Na área do trabalho, você também
tem uma série de desdobramentos. Você tem, por exemplo, teorias ligadas mais às clínicas do trabalho, que aí você encontra uma vertente da ergonomia, uma vertente da clínica da atividade. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para você? É que esse é um universo extremamente complexo. A área de organizacional do trabalho, ela não é uma área unitária. Tá? Então, não só em relação aos fenômenos que ela se debruça, como em relação a todo o referencial teórico metodológico. Então, assim, hoje é impossível a gente dar conta de tudo que tem desenvolvido nessa área e dos desdobramentos que isso tem. Então, obviamente, por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente tem que fazer opções. É inegável. Nós temos que fazer opções. Então, assim, sobre que enfoque eu quero trabalhar, por exemplo, numa disciplina, se você for pensar uma disciplina de psicologia do trabalho, o que eu vou dar numa disciplina de psicologia do trabalho? Você vai ter que eleger, porque 68 horas não vai caber tudo que tem. Então, assim, essa angústia, essa ansiedade, ela tem a ver com as opções que nós temos que fazer e assumir que são opções que elas são restritivas. Mas a gente tem que deixar isso claro para o aluno e também no caso do estágio, que eu costumo dizer, a gente tem um limite da flexibilidade. No caso do estágio, por exemplo, que é nosso foco principal hoje, quando eu digo, eu tento ajustar ao contexto que o aluno está inserido, porque eu quero respeitar o repertório que ele já adquiriu. Para mim é muito mais estratégico eu me ajustar do que ele se ajustar a mim. Então, assim, obviamente que eu tenho as minhas opções teórico-metodológicas, mas será que elas são pertinentes para o meu aluno? Será que não sou eu, por ter uma bagagem maior, a que tem que abrir mão e tentar me ajustar para que ele consiga sair de uma condição para uma outra em que ele tem um ganho de aprendizado? Então, é isso que eu acho que a nossa área, talvez, seja a que mais demanda esse tipo de domínio. Por isso que eu acho equivocado quando diz que a área de organizacional do trabalho é a que menos tem rigor, a que menos tem exigência, porque, ao contrário, nós temos que ter um domínio e um trânsito maior de teorias para poder a gente dar conta dos fenômenos que a gente se propõe a tentar se aproximar, certo? Então, inclusive, por exemplo, a minha formação em psicologia social, mestrado e doutorado, e eu uso muito das teorias da psicologia social em tudo que eu faço, porque tem uma formação anterior. Eu optei muito mais pela uma formação em psicologia social do que uma formação em outra área da psicologia que eu achei que eu teria mais dificuldade de transferir para o meu contexto de pesquisa e de trabalho e de ensino, certo? Então, por isso é que eu digo que a minha base é a aprendizagem experiencial. Então, eu acho que você tem que encontrar, qual é a sua bagagem, qual o seu referencial e fazer os ajustes que forem necessários, no caso que eu estou falando do estágio. Tá? Por isso que eu sou muito mais flexível no estágio. E isso exige muito da gente, sem sombra de dúvida. Exige demasiadamente. Mas eu acho que é mais minha responsabilidade esse ajuste do que do aluno que está no processo de aprendizagem e, em princípio, está numa desvantagem em relação ao que eu pude acumular ao longo dos anos. Eu não sei se eu te ajudei a clarear, mas eu acho que você tem que encontrar um caminho seu, mas não se enrijecer nesse caminho. Não dá para dizer assim, eu sou psicanalista e não sei mais nada, certo? Não dá. Na nossa área não dá para você agir dessa maneira, certo? Porque senão você não dá conta do fenômeno do trabalho, você não dá conta do fenômeno das organizações e você não dá conta do fenômeno da gestão. Eu concordo com você, Sônia, e faço coro aqui com relação a essa a forma com a qual a gente se coloca perante o aluno, né? Essa ênfase realmente na experiência, no aprendizado dele, naquilo que ele vem, né? Realmente ficaria muito desvantajoso para o aluno se a gente fizesse com que a nossa experiência fosse aquela experiência que
fosse dominar ali a coisa, né? Então, eu concordo que eu acho dessa maneira também, né? Eu acho assim que essa escuta, esse olhar para aquilo que o aluno traz e tentar, com isso, né, fazer a trajetória, né, que ele vai ter que fazer, eu acho isso extremamente ético também. Né? Extremamente ético, extremamente necessário. E honesto, né? Honesto, porque você vai dizer para o aluno, eu não sei tudo, mas eu posso te ajudar a buscar o conhecimento para que a gente solucione esse problema, tá? E levando em conta, né, a experiência do próprio aluno, né? Isso aí eu acho que é fundamental. Honesto, ético e tudo mais. Exatamente. Ô, Carla, eu queria só aproveitar aqui, em relação a essa dificuldade que você menciona, o estagiário não consegue contextualizar o conhecimento teórico recebido na universidade, é porque exatamente toca naquele ponto que eu estou tentando ressaltar, certo? Se você enrijece demais a formação, você vai atuar de uma maneira dedutiva, que eu digo assim. Você pega o seu conhecimento e quer aplicar. Isso não vai funcionar, né? Quer dizer, é por isso que eu parto do problema. Qual é o contexto que você tem? Se aproprie desse contexto e vamos ver que teoria nós temos para te ajudar a entender esse contexto. Então, com isso, a gente faz um movimento que, do meu ponto de vista, tem um ganho de aprendizado maior, certo? Então, eu acho que tem 3 lógicas que elas são fundamentais, tá? Uma lógica dedutiva, que é aquela que eu tenho uma teoria e eu vou tentar ver se essa minha teoria pode me ajudar a explicar essa realidade, que muitas vezes não funciona. Eu posso atuar de uma maneira indutiva. Eu posso pensar que essa micro-realidade ela pode ser generalizável. Então, de repente, o que é minha prática é a minha teoria. É outro equívoco, se acreditar que aquela experiência imediata e aquela teoria provisória que você usou para solucionar aquele problema, ela é aplicável a todo tipo de contexto. Às vezes, não. E a que eu mais gosto, e a que eu me sinto mais desafiadora, é a lógica abdutiva. É quando eu olho um problema, busco alguma teoria, às vezes eu falo, mas essa teoria é incompleta, e eu tento unir algumas teorias, associar com outro tipo de conhecimento, certo? E para poder ampliar minha capacidade de analisar aquele fenômeno, e a partir daí eu tento, de alguma forma, testar a aplicabilidade dela em outro contexto. Então, o que eu quero dizer? Um movimento em que você faz, em que ambos os settings podem oferecer aprendizado. O que eu quero dizer? Se você entra numa organização, você tem que primeiro conhecer qual é o vocabulário que ela usa, apropriar aquele vocabulário e entender o que ele pode equivaler na sua teoria. Porque, às vezes, como diz, a soft skills, eu acho isso insuportável, porque, assim, mas é o que é apropriado, é uma linguagem mercadológica. Então, assim, mas, na verdade, o termo apropriado, a expressão apropriada, são competências socioemocionais, você tem isso na literatura. Então, você tem que entender que há uma equivalência entre uma terminologia que ela é, diríamos assim, coaching. Aí você não pode falar tutor, você tem que falar coaching, certo? Então, assim, essa possibilidade de você analisar criticamente, ver quais são as interfaces, quais são as possibilidades de diferenciação, é um exercício cotidiano que você tem que fazer, tá? A Graciele está aqui com a mão levantada. Eu queria só fazer um comentário com relação à fala da Renata, que eu também, quando eu comecei na área da docência, eu também tinha muito distanciamento com essas palavras, né, com esses termos que são dessa área de tecnologia e tudo em inglês, inglesado e tudo mais. Só que aí, dando aula também para os cursos de administração, de gestão de pessoas, nessas outras áreas, eu fui percebendo que é importante nós, como psicólogos e psicólogas dentro dessa área organizacional do trabalho, a gente ter conhecimento a respeito, né? Se apropriar em alguma medida para conseguir falar na mesma linguagem.
eu acho que eu concordo muito com a Sônia, assim, eu me senti muito contemplada, eu só quis comentar porque eu tinha levantado antes, mas eu me senti muito contemplada porque a gente não perde nosso embasamento teórico, nossa fundamentação, por utilizar esses termos que são mercadológicos em alguma medida, né? E eu penso que a gente pode ensinar as duas possibilidades, né? No curso de psicologia, por exemplo, é muito mais comum ouvir os alunos falarem de inteligência emocional, de competências socioemocionais, em contrapartida nesses cursos de gestão, de marketing, de administração, eu escuto muito mais eles falando, né? Ah, professora, soft skills, as startups, né? Eles utilizam as hard skills, e a gente sabe do que se trata. Eu não vou deixar de falar a respeito, e eu penso que, assim, hoje, mais do que nunca, a gente precisa se apropriar em alguma medida desses conhecimentos, até para não deixar espaço para outras pessoas que não têm fundamentação teórica utilizarem o nosso espaço, que é bem fundamentado, né? Com essa linguagem, com essa forma moderna, e a gente ficar distante disso e deixar que outras pessoas que não têm conhecimento de fato e de suporte utilizarem esses campos. Então, eu tenho tentado ler mais a respeito, fazer essa compreensão e, obviamente, utilizando o nosso paralelo, né? Dentro da psicologia, da nossa fundamentação, que é vastíssima, e é uma outra coisa também que eu falo muito para os alunos, né? Eles, professora, eu vou lá na administração pesquisar, gente, não é nenhum problema, mas dentro da nossa área a gente tem muita fundamentação teórica, a gente tem muita pesquisa, a gente tem muitos dados que podem ajudar vocês na prática de vocês, nos estudos e no próprio processo de ensino. Então, assim, eu penso que a gente tem que utilizar aquilo que a gente tem, mas entender o que o mercado está fazendo. Até porque essa noção de que é mercadológico, mas as pessoas vão sair da graduação e elas vão entrar no mercado de trabalho. Mas, de alguma forma, elas vão precisar aplicar isso, né? Então, eu penso muito nesse sentido. Eu acho isso muito importante, você está falando, por que o que a gente tem que fazer? Certo? Eu me lembro, quando eu faço, dependendo do contexto que eu vou atuar, tem grupos focais. Por exemplo, se eu vou fazer grupos focais e vou fazer para uma empresa, a primeira coisa que eu peço é informações para conhecer a realidade deles. E isso inclui vocabulário. O que eles pensam, como eles agem, qual é o perfil... Porque, assim, eu tenho que me ajustar. Essa é a minha concepção. Se eu estou atuando ali como um técnico, eu é que tenho que me ajustar a essa realidade, não o contrário. Então, assim, isso nos ajuda a ter uma atitude, diríamos assim, mais permissiva e flexível. Eu não vou abandonar o meu vocabulário, mas eu vou ajustar o meu vocabulário a um contexto em que eu posso ser mais ouvida. Se eu me aproximar do vocabulário que eles costumam usar, entendeu? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade profissional. Acho que nós temos esse dever, eu diria. Se você quer atuar bem, aproxime, entenda o contexto que você está inserido e respeite aqueles limites daquele contexto. E inclui tudo, vocabulário, hábitos, né? Formas de se apresentar. Tem lugar que você precisa ser mais objetivo do que outros lugares. Quando você vai lidar com engenheiro, prepare uma apresentação objetiva, porque eles não têm paciência para coisa prolixa. Então, você tem que ir se ajustando se você quer, de alguma forma, ser ouvido. Eu acho que o nosso objetivo é ser ouvido, sabe? Carla. Obrigada, viu, professora, pela explicação. Aquela hora eu acho que não abri meu microfone aqui, não saiu. Acho que só para informar, no dia a dia, no meu dia a dia dentro da organização, a gente se adapta o tempo todo, né? Então, geralmente, quando eu recebo esse aluno da universidade, né, o estagiário, ele vem com vocabulário universitário, né, e às vezes só se apropria e entende. Por exemplo, eu já tive caso de não poder usar a palavra sucessão, eu tinha que usar backup porque a alta direção não queria essa palavra sucessão. Tinha por trás e tinha um porquê. E eu sempre falo assim, tem um porquê. Você tem na tua cabeça a sucessão. E não tem problema, usa backup, que é o que eles querem, e você vai trazer outros conceitos, né? E é isso que eu comentei, assim, porque muitas vezes eu falo para ele, volta lá e fala com o teu orientador e vê se tem alguma coisa nova, né? Porque eu quero coisa nova, eu quero saber o que vocês estão discutindo lá.
fazendo mestrado, a professora sabe, né? Estou finalizando meu mestrado, mas vai lá, né? Pergunta o que tem, e às vezes vem tão vazio, não sei se perguntam ou se não vem mesmo, né? Foi nesse sentido, assim, né? Não de contextualizar só a teoria, mas ver se tem algo novo, né? Tem uma pesquisa, tem algo que a gente possa trazer para dentro da organização, porque essa junção, né, essa intersecção entre a academia e a prática, ela é extremamente importante. Eu sou super solidária e gosto muito disso, mas é perfeito, assim, a gente tem que se apropriar, sim, e não só das palavras em inglês, onboard, falo um monte, mas tem um monte, né? Porque às vezes depende do gestor que você está falando ou da organização onde você está. Então, isso é algo comum e eu até brinco com eles. Eu falo, na clínica também é assim. Muitas vezes você não tem que se apropriar, entender o que o teu cliente está falando, né? Exatamente. É a mesma coisa dentro da organização. Cada empresa é um cliente. É assim que funciona. Você precisa entender. Então, muito bom, adorei. Muito obrigada aí pelas considerações. Agora, deixa eu complementar. Nossa senhora, não para de falar. Peraí, deixa eu ver como é que tá. Já tá. Nossa, gente, já tá quase. Deixa eu falar uma coisa, Carla, em relação a essa questão, né, de vocabulário, né? Quer dizer, na prática, eu fico pensando assim, o que faz com que a pessoa tenha medo de se aproximar do outro? Aí eu vou lançar a mão da psicologia social. Eu acho que quanto mais a gente tenta demarcar uma identidade e uma separação, mais dificuldade a gente tem de se aproximar do outro e ser confundido, tá? Então, eu acho que isso é uma crise identitária, no sentido simbólico, né? Então, a gente fala, não, eu tenho que demarcar quem sou eu, no que eu então, sou um acadêmico, então eu não posso me aproximar de um linguajar que não seja acadêmico. Não. Eu acho que a flexibilidade cognitiva, do meu ponto de vista, ela é a saída mais saudável para qualquer coisa. Então, assim, eu posso me assumir como um acadêmico no espaço em que a academia ela é propícia. E eu posso me ajustar a uma linguagem que não seja acadêmica quando eu quero me fazer comunicável para outra pessoa sem me confundir. Eu vou sair de lá e continuar sendo uma acadêmica, entendeu? Eu não vou perder minha identidade se, de repente, eu abro mão de um vocabulário e tento ajustá-lo a uma realidade que não é a acadêmica. Eu acho que a dificuldade que a gente tem de nos perceber como passíveis e flexíveis de como se diz assim, não assumir rigidamente uma identidade com receio de que a gente a perca de alguma forma, assim, isso nos aprisiona, porque assim, a gente precisa o tempo todo demarcar, não, eu sou uma acadêmica e tem que ter uma postura acadêmica. Sim, você tem que ter uma postura acadêmica no setting acadêmico, em que você é chamado. Então, obviamente, se você está na sala de aula, se você está numa conferência, se você está no espaço, você tem que ali assumir um papel. Mas fora dali, por que você tem que necessariamente assumir esse papel? Então, eu acho que a gente tem uma certa rigidez nisso. Eu acho que no caso do acadêmico, como a Carla coloca, vai aí, eu acho que uma série de inseguranças também, né? O acadêmico está chegando num local que ele não conhece, cheio de incertezas, é aquele acadêmico que acha que já tem que dar respostas, muitas vezes, né? Porque ele é um quase profissional, né? Mas ele ainda não está habilitado. Então, eu entendo esse tipo de situação, não é justificando, não, mas tentando entender um pouco, né? Como uma forma de defesa mesmo, né? Sabe, eu estou muito inseguro, então deixa eu colocar coisas que só me pertencem, né? Como uma forma de defesa para quando ele entra em um ambiente totalmente desconhecido, que ele não sabe, e que ele está num momento de formação, aonde realmente ele está com um passo aqui, um passo ali, mas ele não é nem bem uma coisa nem a outra. Ele se exige, muitas vezes, ser o profissional, né? Mas ele ainda é o estagiário. Então, eu entendo essa questão, eu acho muito complicada, mas eu, ao mesmo tempo, passa por aí a minha interpretação, tá? Eu acho que tem muito, sim, da insegurança do próprio estagiário, né? Mas eu não posso dar respostas X, etc. E tal. Ele acaba se cobrando, ele acaba meio que impondo essa identidade
que ainda está em consolidação. E é aí que as coisas não funcionam, né? Você falou, ficam splitadas, cindidas, né? E não funcionam bem, porque eu acho que essa capacidade de flexibilizar, e que ele ainda não tem, porque ele está inseguro, quem flexibiliza é porque está tranquilo, né? Pode abrir, pode, enfim, mas ele ainda não está tranquilo, ele não está seguro com relação ao papel dele. Por isso, então, a utilização de termos que venham, olha, eu tenho esse tipo de conhecimento. Eu acho que é por aí que a coisa vira. É mais uma defesa, né? Mas cabe, eu acho que ao pessoal de campo e ao supervisor acadêmico também da universidade trabalhar essa questão, né? Trabalhar essa questão para que o pessoal chegue mais amolecido um pouquinho, né? Quando for a campo. Não sei se vocês concordam com isso, mas é assim, por aí que eu vejo essa questão. Isso quando eu estava muito. falando, Liliana, quando eu estava falando, não estava me referindo ao estagiário, não. Aí eu concordo com você, ele está em formação. A pergunta dela teve a ver com estagiário, né? Eu estava falando de modo genérico, tá? No sentido que eu acho que muitos problemas e conflitos que ocorrem em contextos de trabalho têm um pouco a ver com a rigidez identitária, né? Em que você quer demarcar o seu espaço, você quer diferenciar, e, obviamente, você usa o repertório exatamente para demarcar. Então, é assim que a gente vê, por exemplo, quando você está numa equipe multidisciplinar, você sabe quem é portador de um discurso do direito, quem é portador do discurso médico, porque tem um linguajar, uma forma particular de expressar, que ela, de alguma forma, demarca a comunicação e faz com que o outro pergunte assim, mas o que você quer dizer com isso mesmo? É um termo técnico, né? E a dificuldade que tem de se dizer o que se precisa dizer para comunicar, abrindo mão dos termos técnicos, porque se abrir mão dos termos técnicos facilita a comunicação, mas muitas vezes se usa o termo técnico para demarcar níveis e territórios de conhecimento. É a isso que eu estava me referindo mais. E por conta da insegurança também, eu acho que cabe o mesmo tipo de questão. Se você está tranquila com relação ao teu repertório, com relação ao teu papel, né? Eu acho que você flexibiliza tranquilamente, mas se você ainda não tem, se você tem lá suas dúvidas, não está muito seguro, eu acho que as duas situações são muito parecidas, né? Você tem que ficar ali colocando, né, uma bandeira de que aquele território é meu, né? Então, eu utilizo jargões e palavras que só eu tenho acesso, né? Como se fosse uma coisa assim fantástica. Então, aí vem a rigidez, né? E a dificuldade mesmo de acontecer uma atividade inter, né? Concordo com você. Gente. Mas esse debate é interessante, eu faria várias discussões sobre esse negócio. Tem. Interessante mesmo. Hoje parece que a gente abriu muitos assuntos, assim, eu mesmo estou aqui me segurando para não fazer mais perguntas, nem comentários, e a vontade é ficar mesmo um bom tempo aqui ainda conversando, trocando experiência. Eu quero agradecer muito a participação de todos que se inscreveram, trouxeram as perguntas. De novo, demarcar o agradecimento à professora Sônia, à professora Liliana, pela disponibilidade. Espero que nós possamos chamar muitas vezes para continuar com esses debates. A ideia desse projeto é ele acontecer a cada 2 meses, mas se a gente tiver uma demanda maior, a gente pode ampliar a frequência. A gente tem outro projeto que vai ser inaugurado no próximo mês, dia 25 de novembro, estão todos convidados, às 10 horas da manhã, que vão ser as rodas de consultoria. A gente vai começar com uma profissional que foi estagiária de professora Nivalda, Vera Lúcia. Ela é gestora na São Marco e atua como psicóloga organizacional na São Marco, e ela vai apresentar uma experiência de cuidar da saúde mental dos profissionais da São Marco. E convido a todos para divulgar, para se inscrever, para vir debater. Então, a gente tem 2 projetos novos agora. Um de supervisão, que a ideia é ter discussões, trazer as dúvidas mesmo com profissionais pesquisadores experientes e debater
essa discussão mesmo do profissional, de ser supervisor, de ter um supervisor local psicólogo nas universidades particulares, isso é extremamente rígido e fica muito difícil conseguir campo de estágio com essa restrição, né? Então, a possibilidade de a gente debater até o que está já dito como certo, né? Então, essa abertura para a gente discutir isso é importantíssimo. Então, uma ideia de supervisão e outra, uma atividade que a gente possa compartilhar experiências práticas, então, casos mesmo. Então, se vocês tiverem também uma experiência que vocês queiram trazer, se vocês quiserem se propor, né, a apresentar um caso, ou se vocês quiserem se propor a trazer um tema para supervisão e entrar assumir esse papel, né, de supervisor do grupo também, vocês podem entrar em contato com a gente da SBPOT e sugerir isso, de preferência pelo e-mail da secretaria, eu vou colocar aqui no chat para a gente. Eu quero também convidar para amanhã uma live que nós vamos ter na SBPOT sobre saúde mental na pandemia, com a professora Suzana Tolfo e convidados. Essa é aberta, né? Então, divulguem também para as pessoas participarem. E eu queria pedir para a nossa vice-presidente, Daiane, falar um pouco sobre o nosso congresso e depois pedir para a nossa presidente fechar essa nossa primeira roda de supervisão. Oi, gente. Primeiro, obrigada, Elisa. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês e presenciar esse que é o primeiro evento desse tipo da SBPOT e eu, pelo menos, achei que foi um sucesso. Sônia e Liliana foram incríveis. Estava aqui me lembrando da minha época de supervisora de estágio. Se eu tivesse um momento desses na época que eu comecei, né, a supervisionar estágio, seria maravilhoso. Eu tinha errado muito menos e os alunos tinham aprendido muito mais. Então, assim, para mim foi muito rico e imagino que para todos. E isso tudo veio, né, dessa ideia da SBPOT de promover esses eventos e promover mais ações que primeiro, trouxessem atividades para os próprios associados e também divulgar a SBPOT para quem não é associado. Então, a primeira coisa, quem quiser, quem tiver interesse, quem conheceu agora a entidade e quer se associar, só entrar lá no nosso site. A gente vai ter outros eventos desse tipo e é muito interessante, tá todo mundo aí convidado. E a segunda coisa, rapidinho, eu queria convidar todo mundo para participar do CBPOT. Acho que todo mundo já sabe também que a gente está divulgando bastante. É o maior evento da área de psicologia organizacional do trabalho do Brasil. A SBPOT tá organizando um evento pioneiro também, que é um congresso 100% virtual. Ele tem 40 horas de atividade. É um congresso muito grande, que vai desde o dia 31, na verdade, né, que sábado que vão ter os minicursos. A Sônia vai estar lá no minicurso também. E a partir do dia 3, vão começar as atividades do Congresso. O Congresso está incrível, tem atividade de todas as áreas da psicologia organizacional, do trabalho, tem atividades, tem lançamento de livro de estágio vai ser lançado lá, tem outros livros que serão lançados, estou indo aí porque, assim, todas as atividades estão muito interessantes, a gente tem os maiores nomes da psicologia organizacional e do trabalho falando, assim, diretamente para a gente, e para além de ser bom ao vivo, todas as atividades vão ficar gravadas e vão estar disponíveis durante um mês, até dia 15 de dezembro. Então, assim, vale muito a pena participar. E eu queria convidar todos vocês, ainda dá tempo de fazer a inscrição, as inscrições do minicurso acho que vão até amanhã, então corram para ver se ainda tem vaga, e a inscrição no congresso vai até depois da manhã. Então, não percam essa oportunidade e participem. Obrigada a presença de todos. Ei, gente, vocês estão me ouvindo? Então tá bom.
Acabou de passar a procissão de São Judas aqui na porta de casa. Eu estava torcendo para a Daiane falar um pouquinho mais para poder passar o buzinaço. Que São Judas abençoe o CBPOT, então. Eu gostaria, então, para concluir, gente, agradecer enormemente, né, a Sônia, agradecer a Liliana por essa contribuição, por poder estar aqui, compartilhar toda a experiência delas, não só a experiência na supervisão do estágio, mas essa articulação com todo um conjunto de conhecimento e de um background construído aí ao longo da história delas. Então, assim, é um prazer para nós, eu acho que é um luxo para a SBPOT tê-las aqui conosco, abrindo e inaugurando esse projeto, que é um projeto novo aí da SBPOT. Né? A gente colocou algumas ações ao longo para serem desenvolvidas ao longo da nossa gestão. A Elisa trouxe essas sugestões da roda, a gente abraçou essas sugestões como importante dispositivo institucional aí para a formação e atualização dos profissionais que atuam no campo. Então, a gente acha que realmente a gente está inaugurando uma atividade super importante. E aí, parabenizar aí a toda a diretoria e pelo trabalho todo, e parabenizar aí a Elisa, principalmente, por ter liderado essa ação, e agradecer novamente, então, a Sônia, a Liliane, e contar aí com o apoio de todos que participaram para divulgar as ações da SBPOT, porque nós estamos aqui, na verdade, buscando construir um conjunto de ações que possa contribuir aí com o fortalecimento e a consolidação da POT aí no país. É isso, gente. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Parabéns, viu? Obrigada, gente. Também lembrando, né, sigam a SBPOT, é uma maneira de apoiar, seguir nas redes sociais. Outra maneira de apoiar é estando associados também à associação. E não esqueçam de preencher o formulário de avaliação. Obrigada a todos. Tirar foto, né? Verdade. Então vamos aí. Todo mundo arrumando os cabelos, passando batom. Que eu me arrumei toda para aparecer, para abrir a câmera e aparecer nessa foto. Os cabelos. X, vamos lá. Vou passar para outra página aqui para pegar todo mundo. Mais uma. Muito bom. Não vou nem passar a autorização de imagem, viu? Já vou postar lá nossa roda com todo mundo. Elisa, você bota no WhatsApp também da gente? Coloco sim, claro, coloco. Gente, Tá um grande abraço. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada, né? boa noite. Tá. Adorei. Boa noite, adorei, pessoal. gente. Foi ótimo. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.